17 de fevereiro de 2023. Hoje é dia de encararmos nosso final, nossa finalidade sagrada, que é a infusão em Deus. Tema que muita gente tem medo de ouvir, de encarar, acha que é difícil de entender, então juntei muitos textos de muitos lugares para fazer um formato bastante didático. Não é difícil, não. Nós vamos, então, encarar a infusão em Deus, o nosso retorno. Desde que a gente estuda história lá para trás, a gente sabe que nunca faltou ensinamento vindo de Deus. A revelação, sempre desde a formação da humanidade, deuses. Eles eram chamados de deuses, aqueles espíritos que conduziam raças, povos. Então, na formação do planeta, na migração, na junção de raças e povos, deuses eram os porta-vozes do Senhor planetário. E sempre fizeram este papel de orientar e trazer o que podiam de ensinamentos, enfim. Eles eram designados por Deus para serem delegados, mensageiros. Se a gente pegar o Velho Testamento, está muito pleno de textos que falam de anjos, deuses que se comunicam, que instruem, isso é real. Desde o começo da humanidade, falando, até depois a fase do patriarcado, enfim, nunca faltou. Então, vamos mais para trás do que o próprio Jesus, 5.000 anos atrás, eu vou ler para vocês Krishna o que falava sobre a infusão. Escutai, pois, um enorme e profundíssimo segredo, o ministério soberano, sublime e puro. Para se chegar à perfeição, é mister conquistar a ciência, é obrigação, mister. Conquistar a ciência da unidade. Está acima da sabedoria. É mister que a gente se eleve até o ser divino que está acima da nossa alma, mais alto mesmo do que nossa inteligência. Ora, este ser divino, este amigo sublime, existe em nós próprios, está dentro de cada um de nós. Deus reside no interior de cada homem, mas poucos sabem encontrá-lo. 5.000 anos atrás, a noção de buscar Deus e procurar infusar nele. Hermes Trismegisto, aquele que do cadinho divino saímos de Deus, ao cadinho divino retornará, custe o que custar. Olha que resumo, saiu de Deus, volta. Os 4 itens que estão na contracapa do Evangelho Eterno está no primeiro item, o princípio ou Deus, a exposição deste fato, na capa, na contracapa. Deus é essência divina, onipresente, onisciente e onipotente. Estas qualidades descrevem a ubiquidade que nós vamos mencionar. Onipresente, onisciente e onipotente. Tudo origina, tudo sustenta, dá sustentação, tudo destina, e tudo tem o mesmo destino, que é a reintegração total. Emanou, volta. O espírito e a matéria também. Os mundos, que é a matéria, e as humanidades, as leis que regem, tudo vai retornar à unidade essencial. Espírito e verdade, tudo vai voltar para o início. Como o princípio é integral,
Deus não cresce nem diminui, tudo gira em ser que ele manifesta tudo, reintegra tudo. E esse movimento explica o divino monismo. Tudo em torno do divino monismo. Então, um certo dia, nosso irmão restaurador da doutrina tornou tudo tão fácil para nós, desenhou umas 3 flechas para cima, debaixo da folha. A primeira flecha, ele escreveu santificação. No dia que a gente santifica, mas isso, a origem, a primeira palavrinha lá embaixo, origem. Primeira flecha, santificação é o primeiro estágio, é quando a gente escolhe ser santo. Para de errar, não quero mais errar. Não quer dizer que está acertando, mas eu não quero mais errar. Vou, mas não quero mais errar. A gente se afasta, decide se afastar do erro. Não quer desarmonia, se sente mal quando tem coisas malévolas em volta. Mais uma flecha, cristificação. Cristificação é depois que dominou o automatismo, quando éramos animaizinhos, passou para instinto, passou para inteligência, e aí nós vamos para uma relativa intuição. Algo me diz que vai acontecer tal coisa. Relativa intuição. Cristificação é isso. E depois que tudo isso já está funcionando muito bem, inteligência, intuição, a gente consegue chegar no estado de plena intuição. Estou aqui, eu estou falando não, em meu nome não, dando exemplo. E sei, não é acho, sei o que acontece no infinito e na eternidade. Plena intuição. Isso só vem a cada um de nós, virá a cada um de nós por esse processo de auto-cristificação. A gente tem que passar pela cristificação primeiro. Ir sublimando devagarinho o perispírito, o carro da alma. Vai ficando cada vez mais sublime, até que a gente diviniza, ou seja, atingindo aquele poder de vibração que entra em equidade vibratória com o próprio Deus. Vibrando igual, mente na mente. Quando o perispírito estiver pronto, para que o espírito possa usar essa inteligência que a gente foi falando, e o processo de espiritualização consciente, passa para sublimação consciente, eu quero mais, e aí a divinização dos elementos do nosso corpo espiritual, porque é isso que importa, por quê? Porque é ele que carrega a nossa história. O corpo mesmo em si, só nesta fase de encarnados, ainda dentro de um planeta. Muito bem. Já entenderam, pelo menos mais ou menos, os passos de santificação, cristificação, divinizar. Vamos ver então a estrada. Nós vamos falar item corpo, o que vai acontecer com o corpo, o perispírito e o espírito. Então, corpo. Para começar, que a gente tem que entender bem que a biologia garante, a ciência com certeza assina embaixo, que todos nós somos muito diferentes de indivíduo para indivíduo. Não há ninguém igual. Tem mudanças diferenciais no sangue, para começar do sangue, e órgãos, o sistema de hormônios muito diferentes uns dos outros, então, isso dá para desconfiar que tem fatores que existem, que funcionam e que vão movendo toda a nossa ordem física, nosso metabolismo, e tem uns que, sei lá, chove, esfria, resfria, atim, passa mal, o outro passeia lá fora, brinca com a neve, joga, não acontece nada.
tudo isso existe mutação de valores que é o perispírito que impõe. Não há dois iguais. Não há quem tenha feito estrada igual, aprendido coisas iguais. Não tem. Mas o que há é que crescer espiritualmente, todos movimentando, vão crescendo, tem que ser cada vez para melhor. Ah, errei. Volta um pouco, retoma, conserta, até chegar no mais perfeito. Então, estou falando do corpo, vamos recordar de novo: ter corpo é transitório. É normal que o corpo que a gente encarnou, recebeu quando encarnou, ele decai, a idade chega, os órgãos já não obedecem, tudo começa já a funcionar. Chama processo de cadaverização. É cruel a palavra, mas é real, e a gente tem que lembrar disso, que o corpo é só gases, vapores, líquidos e sólidos, organizadinhos, cuidados ou não, o que que nós fizemos, cada um de nós do corpo, como é que você cuidou? E, em profundidade, organização das coisas, o mecanismo, tudo continua sendo muito diferente, mesmo sabendo que é comum a todos nós mudar, desencarnar, retomar, enfim. Tudo isso nos fundamentos, porque isso é um instrumento de uso, o corpo é um instrumento de uso, só, para que a gente possa desabrochar. É isto, ter um corpo. Recebi, devo honrar, porque vou usar nesta encarnação para desabrochar o meu Deus interno, até um dia largar, não precisar mais de corpo, ir cristificando, e um dia vir a ser Deus em Deus. Então, vamos para a formação de tudo. Tem gente que fala assim: "Ah, mas sabe que eu não estou gostando dessa conversa, eu não vou partir para isso". Não precisa você querer, não precisa você saber de nada disso, porque é real. Está na nossa estrada e um dia a gente vai encarar. Divinização está nos esperando, Deus empurra por tudo quanto é forma, para que a gente entenda que é da nossa consciência. O que é por Deus, mas o caminhar, a vida é por Deus, mas o caminhar e o como é a caminhada é conosco. É um trabalho intenso, interno e, vai custar trabalho. Vai custar, porque a gente tem que ir largando tudo, a disciplinar, aprender as leis fundamentais. "Ah, eu não acredito em reencarnação". O que que adiantou você acreditar ou não? Elas existem e você está reencarnado. E por aí vai, a gente vai entendendo isso. Então, passamos como seres vivos por todos aqueles, principalmente os valores mentais, né, inteligência, primeiro era só como um autômato que a gente andava, mas a inteligência tirou a gente da inconsciência, foi melhorando, cada vida acrescenta mais um tanto de experiência, e então chega um ponto que cai a ficha e a gente fala: "Vou usar tudo que eu aprendi, vou buscar mais e vou usar como companheiro de minha vida o fator prudência. Não vou agir de qualquer forma para não ter que responder. Prudência. Para quê mesmo? Para ir o mais rápido que der, porque quanto mais eu atraso, é sinal que mais eu vou ficar preso no caminho, todos meus amigos indo e eu ficando para trás. Eu preciso, sei, já aprendi, que estou caminhando para o estado de uno total com Deus. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Jesus pronunciou. Sim, está lá nos Salmos, e ele avisou. As escrituras dizem e elas não estão erradas.
deuses em fazimento, sim. Então, segundo item, o que acontece com o perispírito na caminhada até lá? Tudo que tem o perispírito são os demais da lista dos 9 elementos. Essência divina não falta em nada, essência divina que depois se condensou, luz divina, energia éter, substância é a matéria constituinte dos perispíritos. Tudo isso é muito interpenetrado, mas funciona em separado. Parece estranho, mas sim, esses elementos, cada um traz uma qualidade. Então, num corpo, por exemplo, tem os órgãos, ou uma máquina tem as suas peças, trabalha tudo junto, beleza, mas as peças estão em separado, mantendo aquilo tudo vivo. Uno, é isso. Então, o carro da alma tem mutações, a gente já estudou o perispírito, de uma encarnação para outra, cada pensamento marca. Então, conhecer é viver melhor, né? Tudo que fazemos, pensamos, tem mutação contínua, para pior ou para melhor, como é que anda o comportamento, né? E a evolução obriga para a gente escolher o melhor, porque as obras erradas vão levar para acertos obrigatórios. Então, isso vai atrasar, vai doer, vai custar lágrima, então a gente vai aprendendo a ser prudente. Aparecem, então, brilhos cada vez maiores nas coroas de luz, de energia que a gente tem. Lembra que a gente estudou as coroas. Flexo é quando a gente está encarnado, vamos falando de coroas na parte desencarnada da história, né, da nossa estrada. Da história do nosso corpo astral, né? Então, um bom vidente vê, ele sabe ver se a gente está triste, se a gente é evoluído, se tem alguma mancha. O perispírito é o DVD de nossa existência, desde que nós saímos de Deus. Então, é bom cuidar desta parte, depois que a gente conhece, começar a se prezar. Mas vamos mais para o íntimo, dentro da pineal, do crânio, a glândula pineal abriga o espírito, a centelha. Muito bem, o espírito, ele que é o dono do carro da alma. É o espírito que usa a mente, conduz a mente. O espírito não anda, ele comanda as pernas. Ele é condutor do carro da alma. Então, quanto mais o espírito, nós, espíritos, cuidarmos dos movimentos que a gente faz, mentais, progressos, lembrando que a gente tem um interesse divinizante, uma meta de vida. Divinizar. Então, quem ignora tudo isso e erra, comete crimes, chuta a lei da harmonia universal que dó. Quanto mais forte o chute, maior é a dor e mais coisas tem que consertar. Isso aí, essas anomalias a gente vai encontrar na nossa estrada. Muito bem, então, o espírito tem que dominar tudo. E são 7 itens que a gente tem que considerar. Ah, vem assim em número de 7? Não. Mas eu fui pegando os conselhos que estão espalhados por aí. Primeiro item, temos que passar pelos 7 céus. 7 céus é uma caminhada e tanta. Eu sei que eu já pude estar no céu lá embaixo, de treva máxima, pelo erro, ninguém nasce perfeito, e aprendendo a não errar mais, deixo essa estrada da escuridão e começo a brilhar. Então, passar os 7 céus é um foco. Subindo, subindo, estudando, ninguém sai deste passo para o próximo sem ter conhecimento pleno do que aquele céu tem para dar, para ofertar de aprendizado.
de trabalho. 2, para a gente divinizar, cristificar, nós temos que representar Deus em várias escalas. E antes de chegar nos altos pontos de divinização, nós vamos ter que representar Deus. Planeta, dentro do planeta, muitos são os que foram escolhidos para missões cada vez maiores, dentro de um intercel, fases que a gente vai passando e que representa Deus em delegações cada vez mais completas. Altos missionários, profetizando a palavra dele como Jesus, e os patriarcas, os profetas, enfim. Mas todos esses que já passaram pela carne, que a gente sabe pela história, nenhum deles é totalmente uno a Deus. Nenhum deles é totalmente uno a Deus. Sabemos do Senhor Jeová, mas que desde o começo sempre foi a voz divina e acaba de anunciar, agora parto para o meu passo final, a infusão total. Então vejam bem que Jesus viveu o papel de Cristo modelo, ele está no tamanho que está, mas veja bem, acima dele, acima de Moisés, que transmitiu a lei, tem outros mais unos. Causa choque? É para causar. Por quê? Porque outros já atingiram comando de sistemas planetários, que fazem o quê? Obedecem outros que conduzem a galáxia. E esses, então, estão trabalhando sozinhos pela cabeça deles? Não, eles obedecem o comando de grupos de galáxias. Ou seja, é um caminho para atingir altíssimos planos. Mas é nossa meta. E nós vamos. Deus não é um indivíduo, a gente deixa bem claro desde o início, para aqueles que falam, falei com Deus. Não, você falou com um delegado. Altíssimo, muito brilhante, mas foi um delegado de Deus. Deus não se torna individuado, mas ele é onipresente. A essência que Deus é, está onipresente em cada parte do universo. Aqui temos átomos, moléculas, mas o universo tem outros tipos de partícula ou não, e então em tudo está a essência divina. E ele tem representantes. Para os outros filhos que são menos elevados, ele chama os que são mais chegados a ele. Agora, se está na cabeça de alguém, eu vou me ligar a Deus sem ter que trabalhar, essa coisa de trabalhar nos escalões, escalão socorrista, escalão de ciência, esse negócio de trabalhar me incomoda. Não tem por onde. Não tem por onde. É um erro muito grande achar, porque trabalhando aprende-se as falhas, desenvolve-se o amor ao outro, enfim. Pretender esta ligação significa que a gente vai sintonizar em inteligência. Eu começo a querer pensar, Deus teria feito isso, esta pessoa para fazer isto, sou estranho, ou, vou dar um exemplo bem bobinho, nossa, não gosto de aranha, e teríamos aranhas? Mas ela é feia. Alguma causa tem. Então, a nossa inteligência, o nosso teor vibracional no convívio com os irmãos tem que estar no caminho de ser harmonioso totalmente. Porque essa é a realidade dele, que ele nos chama a alcançar. E a gente só vai alcançar galgando os graus hierárquicos, não tem por onde. Estou falando já palavras que
Nas outras instruções, já comentamos da hierarquia. Então, como ninguém é especial perante Deus, não tem. Todos os filhos todos os filhos retornarão. Então, para Deus, basta que os seus delegados, os seus ungidos, trabalhem assim mesmo, cumprindo aquilo que foi determinado. Ah, mas eu achei muito pouco. Você já cumpriu esse pouco que te foi dado? Não, então tem tudo uma razão de ser. Basta a gente entender que ele é justiça total. Então, está tudo sempre muito certo quando vem dele. Aí, o outro já falei do trabalho que a gente tem que cumprir, os mais altos, os mais unos precisam ir buscando cada vez cargos maiores dentro do cosmos, enfim. O próximo item é prejuízos. Esta humanidade, do jeito que ela está cometendo provas, está dando provas de que tem muita ignorância dele próprio Deus. Está muito patente na humanidade isso. A humanidade não sabe ir a Deus usando as leis que são comuns a todos nós, os elementos que Deus dá, tudo a humanidade está fazendo, comprovando que está obedecendo, que está dando importância para verdadinhas fabricadas por homens maliciosos, buscando poder, dinheiro e tal, e obedecem. Então, tudo quanto existe convida, porque é um erro, obedecer ordem errada é erro também. E aí a gente vai ter que resgatar, vai ter que andar de novo na estrada, enfim, isto tudo a gente vai deixando para trás, a partir do momento que fica gravado em nós quais são as leis que regem a nossa estrada. Leis regentes, leis que conduzem a nossa estrada e que são fundamentais. Porque estas leis conduzem a Deus. Moral, amor aplicado, enfim. Outro é justamente amor. Porque o amor aplicado, ou seja, a bondade, troca de nome, né? Isto é um fator que a gente tem que lembrar que ninguém se basta, não sou ninguém sozinho, todo mundo necessita de ajuda, então eu vou ajudar, porque quando chegar a minha vez eu também vou receber. É, é um fator que não dá para deixar de lado na hora de agir na carne ou fora dela. O bom seria que a gente tivesse isso na cabeça e que a gente não perdesse tempo desviando a atenção em coisas, mas a gente perde tempo, se distrai na estrada, mas enfim. Agora, em especial, a idade do planeta está em transição. São outros tempos, a maturidade evolutiva planetária já é outra, está despontando no horizonte um tempo muito lindo, mas por isso a gente precisa entender que vai ter que acontecer um ajuste. Vai ter que muita gente tombar, tudo que não presta por si mesmo tombará. Pessoas, atitudes, construções que não prestam tombarão. Então, a justiça divina começa a exigir, não sei se já perceberam, cada vez mais. E aí, então, vamos só recordar que é uma verdade nova para muita gente isto. Estamos entrando na segunda metade evolutiva. Estamos entrando num tempo que não vai admitir mais, porque no girar da espiral evolutiva, o patamar a ser assumido é mais alto. Não passa no scanner, pessoa que acha
que vai poder enganar. Não vai. A justiça divina não vai. Então, para estas pessoas é uma verdade nova. Nossa, evolução. Nossa, preciso caprichar no comportamento. Verdades novas. Então, entre nós aqui na humanidade, estas verdades que são novas, que vão aprender a sangue, suor e lágrima, né, assim, no sentido de sofrimento, a gente não atinge verdades novas, o conhecimento das verdades novas, sem virar a página das verdades velhas, e as verdades velhas que conduziram para muito erro. Então não eram verdades, eram manias, vícios. Nós vamos ter que renovar, nós todos um por um. A vibração está diferente. Os mais sensíveis já estão notando diferença. Já estão ouvindo e falando, será? Será que o que falaram é verdade? Enfim, então ninguém renova sem sacrificar os velhos hábitos. Não vai ter reformar a casa sem jogar o que é velho. Renovar a si próprio vai ter que deixar para trás velhos costumes errados, sem dúvida. Então, isto é o outro item. Depois de aplicar o amor que te ajuda a divinizar o pensamento, a amar o próximo, ama a si próprio, cada um ama-te como gostarias, já sabem o que Jesus falou. Trata os outros como gostaria que fosse tratado, mas tratar os outros é usar um padrão de, puxa, era isso que eu queria para mim. Então, velhos preconceitos, adeus. Velhos conceitos, preconceito é um horror, né? Adeus. E conceitos velhos também. Bem-vindo coisa nova. Bem-vindo muita verdade. A mentira vai aos poucos causando horror. Amor vai ser um comportamento que não praticado vai causar também aquela estranheza. As virtudes praticadas. Esse vai ser aos pouquinhos o comportamento que começa a ser colocado em prática. Desde lá de trás tem a frase, é muito fácil imitar o erro, muito fácil, mas imitar a verdadeira sabedoria, imitar o acerto, dói. E desta vez, porque vai valer muito a pena, nós vamos ter que policiar nossa consciência, lembrar que pensar já é erro, não precisa ter posto em prática pensar, então melhorar a conduta para dar os mínimos detalhes, exemplo para os nossos irmãos, para falar a eles uma verdade que tem que morar primeiro em nós. Nós vamos responder pelo que nós fizermos. Ah, mas o fulano falou, fulano não vai responder pelo que você fez. Se ele falou, está falado. Agora, o que é que você fez, eu fiz com aquilo, filtrei, era útil, usei bem. Então, vale sempre muito a pena a gente relembrar que a bondade vai divinizar o nosso perispírito, leva a um caminho de brilho. Trabalhar com bondade, querer servir o coletivo, atender à necessidade dos outros, como Jesus fazia. Falaram para ele, não vá a tal lugar ali, todos eles, bom, na linguagem do outro, ninguém presta ali. E ele respondeu, é o doente que precisa do médico, eu vou para lá. Conversar, dar exemplo de humildade e de amor praticado. O Cristo interno agradece. Esta subida tem gente conhecida nossa nos esperando na estrada. Vai ser uma festa quando a gente chega lá. Quando a gente já sobe um plano que encontra velhos amigos que já eram de lá, é uma choradeira. Imagina fazer uma subida e terminar a estrada. Então, esses são os itens.
que eu mencionei. Mas ainda tem mais um último item, que é: o espírito inteligente jamais se desliga da verdade central, a verdade divina. Eu consigo entender as verdades periféricas, os pormenores de tudo que me cerca, mas todo mundo caminhando para os supremos escalões não pode deixar de estar agarrado à verdade central, ao respeito, à integração que nos espera mente a mente com Deus. Um dia nós vamos ser espírito e verdade como Ele. Vamos recordar um pouquinho. O primeiro estado é divina essência. A gente fala com muita naturalidade, mas dar definição ninguém consegue. Eu posso falar, olha, a potencialidade de tudo. Tem gente que não vai entender. A essência de tudo, em tudo está aquilo pulsando, assinando que Deus é a emanação, o emanador de tudo. Não temos no nosso vocabulário nenhuma palavra, não tem nenhuma cogitação, uma ideia, nada consegue explicar, para nós que somos relativos, aquilo que é totalmente divino. Por via das dúvidas, eu sou prudente e vou tentar não errar. Porque é uma profundidade infinita? Sim. Tem coisas que eu não conheço, mas nem sonho. Coisas que nós vamos aprender, quem é que sabe dizer do dia a dia da galáxia? E lá é de era em era. Então, humildemente, os passos ainda têm que ser dados para a gente começar a fazer estágio nos planetas do nosso sistema, fazer amizade com os moradores de Júpiter, passar uma temporada em Mercúrio e por aí vai. Aí está o preconceito. Aqui você, eu, um monte de gente fala: ah, esta pessoa é diferente de mim nisso ou naquilo. E quem garante que eles não são totalmente diferentes de nós, vai falar: "Ai, não gostei?". Hum. Então fica mais fácil entender, porque é uma coisa que a gente conhece, o segundo estágio de Deus, que é luz. A essência divina condensada se transforma na luz divina, que é uma luz imensamente brilhante, mas que não ofusca o olho. Luz eu entendo, eu acendo e apago. Luz é mais fácil. E essa luz, ao ser adensada, ela vai virando cada vez mais adensada até virar a parte material toda do infinito, da criação toda. Então é muito importante saber isso, porque se a gente é partícula de Deus, somos, não somos? Elementos de Deus, centelhas da essência que Ele é, estamos acostumando já com essa ideia. Então nós aqui, opacos, teremos que transformar a nossa matéria opaca em um pouco mais divinizada. O nosso perispírito, que é opaquinho, nosso corpo espiritual, ele ganha brilho conforme a gente aplica amor nas relações de trabalho. Então a luz vai aumentando. Aí tem gente que fala: nossa, sua aura tá bonita. Isso é de dentro para fora. O que que você tem? A sua aura não tá legal hoje. Tristeza. Não é um padrão divino. Reage, sai da tristeza, enfim. Então, nisso tudo, nesse caminhar, é que a gente vai atingir o grau de Cristo. Cristo é condutor, condutor de uma, uma turma de trabalhadores, depois um grupo de turmas, e o comandante manda: vocês vão para lá, vocês vão para cá, e as coisas vão aumentando em grau, e esta evolução significa que cada um de nós já está se autodivinizando, treinando para converter a matéria que era opaca
numa energia muito brilhante, que, nossa, um dia vai ser a luz divina, total, luz brilhante total, luz divina. Antigamente eles falaram, na Grécia, principalmente nos cenáculos da Grécia, conhece-te, realiza-te e brilha, eles falavam. A parte de Deus está feita, faz tempo, hein? Eternidade inteira, a parte de Deus está feita agora em nós. Ele tira dele mesmo, de si, emana, em si mesmo ele sustenta, beleza, mas e o que nós temos que fazer para ir treinando o retorno a ele? Nós temos que conhecer, realizar o que aprendeu e brilhar no retorno. Isto no cosmo é uma questão de leis que sugam a gente para cumprir isto, e não é aparência. Não adianta fazer um pensamento, porque agora eu vou brilhar. Não é assim, e os cristos planetários, eles vão fazendo os escalões para forçar que os escalões tenham outros grupos, que é para ir completando esta parte. A parte de Deus está feita, ele é o princípio, e o fim, a finalidade. Mas esta coisa de ser princípio e fim, ainda é para filhos que estão em processo de cristificação, para irem entendendo. Deus é o princípio, eu estou cristificando, meu fim é voltar a ser Deus em Deus. É um estado de autofazimento, é um resumo que eu preciso saber. Mas aqueles que já estão no grau crístico, veja só, aqueles que já se elevaram não pertencem mais a mundos, não pertencem mais a vidas, encarnar para fazer mais algum passo, não. Então, esses que já superaram, os que são menos não superaram ainda, então ainda são relativos, eles até têm um símbolo para fazer entender os que são menos, é mais difícil de entender, que tudo que de Deus sai, a Deus retorna. Eles fizeram um símbolo de uma serpente engolindo o rabo. Tudo que sai de Deus a ele retorna. Ou essa serpente pode estar deitada desenhando o símbolo do infinito. Isto é para aqueles que ainda têm uma certa relatividade. Com essa relatividade prevalecendo, então, esse símbolo, nossa, entendi. Entendi. É um eterno rodopiar dos acontecimentos, é o ciclo das vidas em torno do fator evolução. Entendi. Só que aqueles que já estão mais para frente, caminhando já com passos bem mais acelerados para o estado de unidade com Deus, já sabem que tem, porque tudo é escalonado, a gente aprendeu, o planeta tem 7, o céu intermundos tem também suas escalas. Se eu chegar amanhã no 8º céu, eu cheguei no 8º céu, que é o céu intermundos. O que eu sei de lá? Muito pouco, me contaram, mas eu cheguei só hoje. Então, isso vale para todos nós, eu estou dando exemplo, falando, representando vocês. Então, o símbolo deste que foi usado, que é essa serpente, termina porque não tem mais a roda de encarnações, agora é só subida. Subida, mais progresso, mais evolução, enfim. Então, vou contar para vocês que num dos livros de nosso grande irmão Oswaldo Polidoro, ele descreve um exercício, já em altos planos, para buscarmos entender na espiritualidade, porque na carne é muito difícil. E ele descreveu uma cena num livro. Era um local que já era muito divinizado, já ajuda.
tocava então música celestial. A música no mundo espiritual, ela tem o dom de trazer as pessoas a um grau de harmonia forte com o princípio. E todos então foram convidados a mentalizar a luz divina, o brilho de Deus. E o pessoal começou sintonizando com Deus, buscando Deus a ponto de: acho que eu entendi o que é a divina ubiquidade, a intuição plena, o estar em todos os lugares, viver, nem que seja por uns segundinhos, aquela sintonia, aquela interpenetração. Então, é a mente procurando o Pai Divino para fazer aquela infusão íntima, se entregar por completo nesse estado, ir entrando em Deus e permitir que Ele também faça esta conexão íntima, mas ó, foi feito o exercício, mas não vai poder ter ainda a união, a divina conexão total. Ali era um exercício que a pessoa estava pensando de fora para dentro, e o estado de infusão total vai ser no íntimo. Deus completamente presente, unido nossas mentes às mentes dele, à mente dele, desculpa. Então, é uma interpenetração. O êxtase, a pessoa fica completamente tomada por aquele êxtase, demora para voltar, nunca mais esquece. Mas esses exercícios são para isso, chamar os espíritos filhos. Aí, tudo ficou divinamente brilhante, vocês podem imaginar, mostrando que Deus tudo contém em si, tudo é grandioso e tal. Então o personagem comentou, vou ler para vocês não perderem nenhuma só palavra. Ele diz assim: se foi para a gente conhecer o Pai Divino, a essência, origem de tudo, a gente ficou conhecendo. Nem que seja um tanto, entendi. Até onde foi possível a cada um penetrar, claro. Se foi para reconhecer em Jesus a medida integral como homem Deus, a ponto de mostrar para nós onde a gente vai chegar, deu para reconhecer, entendi, eu vou chegar lá, vou chegar lá. E se foi para olhar tudo e reconhecer que o espiritismo, eu digo, o espiritismo fundamental, o eixo fundamental de doutrinas, é um modo de ser, é uma doutrina integral, sim. É síntese das revelações, porque mostra manifestações de fenômenos, tem a influência total do fator mediúnico, isso tudo dá para perceber ali. A lei funcionando, vai até onde cada um dá, por exemplo. Todo esse divino acontecimento foi facilitado por esses conhecimentos do Espiritismo. E foi um momento grandioso. Momento. Vocês já pensaram quando for total e para sempre esse estado? Isso força o homem, conhecer tudo isso, a começar a pensar, tirar o olho do umbigo e pensar no cosmo. Eu estou indo para lá, eu vou deixar o egocentrismo, eu vou deixar de ser egoísta, eu vou deixar de ser geocentrista, porque a Terra, porque a Terra, porque a Terra. Se você caminhar rápido, se nós capricharmos no comportamento, rapidinho estaremos conversando com nossos irmãos de outros planetas. Chamando, venha para o céu intermundos. Então, isso tudo forçando para que a gente se sinta mergulhado no todo, não neste planeta tão ranheta, tão desarmônico, ainda, mas não vai ser, vai mudar muito rápido, para que a gente se sinta vivendo no espírito divino.
É uma coisa que a gente não tem o costume de buscar. Eu recomendo, porque esses livros, esses conhecimentos estão aí para puxar isto acontecer. Não tem forma, não tem limite, não tem. eh, Normalmente, o tempo inteiro, tudo convoca o filho pelas leis. Volta, volta para mim, filho meu. Porque quando a gente atinge um estado, vem outro, mais lindo, e eles mostram, e a gente, com certeza, busca mais. Então, as marcas do grau crístico ficam no perispírito. O corpo desencarna. Jesus encarnou, tinha 2 olhos, nariz, boca. Se estivesse hoje aqui de calça jeans e camiseta, imagina, você imagina esse povo? Esse é Jesus, olha o cabelo dele. Ele tá de barba, precisa fazer barba. Tem uns palpitezinhos assim, não teria? Perispírito não, ninguém toca. O perispírito marca que aquele espírito ali já atingiu o estado de luz divina, o que é o segundo estado. Significa que ele entrou, sabe o quê? Naquele estado de divina ubiquidade. Total. Divinizar é isso, é saber o que acontece no infinito. Não é que por intuição eu sei que meu filho possa estar precisando de mim, ou a minha intuição diz que vai chover, ou acorda, eu acho que vai acontecer alguma coisa na via. Vamos crescer. É no infinito e na eternidade a divina ubiquidade que nos espera. E outra, está até nos capítulos condensados. A ubiquidade é uma qualidade que não tem como explicar. Só quem lá chegar mesmo. Está lá também no Apocalipse. Então, é uma capacidade de entender os poderes, de uma capacidade de entender o que é virtude no íntimo mesmo de tudo. E de uma forma infinita mesmo. Então, divinização do perispírito, vamos entender, é um passo que tem que ser dado, e vai ser dado. Você não está com pressa, o problema é seu. Vai ser dado. Tudo que adensou para existir, nós estamos aqui encarnados e esperando novas encarnações para parar de reencarnar, estamos na marcha do retorno. Cada vez menos encarnações nos falta para que a gente atinja esses estados de infusão. Mas vai haver, a divinização nos espera. Das 7 coroas vai sobrar uma só, um brilho intenso, dilatadíssimo. As 7 coroas funcionando muito bem, somadas, estarão brilhando no nosso já dilatado perispírito. A centelha passa a brilhar como um sol, já pararam para pensar nisso? É mais que um sol. A gente já não consegue olhar para este sol, que o nosso sol é de quinta grandeza. Não é um sol de primeira grandeza, que dirá um sol divino. Esse é o brilho que nós teremos. Participando da divina ubiquidade. Então, nessa caminhada a gente foi espírito uno, totalmente uno, de uno para totalmente uno. Passamos pela estrada de sermos elos de ligação de Deus com outras humanidades. Deus confia e nós vamos delegados, ungidos, não unigênitos, que aí significa que é filho único. Unigênito é de uma bobagem sem par. É ungido, delegado para que representemos um dia Deus em outras humanidades, em outros mundos que ainda estejam em processo evolutivo, precisando do que a gente já sabe, para que a gente julgue com justiça perfeita. Então, nós vamos atingir esse grau uno.
Comecei falando de santificado, cristificado, divinizado, um no total. Então, essa é a chamada que nós estamos sendo o tempo todo, porque é época. A gente pegar carona nesta passagem de giro, de variação de metades, de etapa evolutiva, a Terra subiu um céu, vamos dizer assim, para entender. Então, a chamada é para que a gente suba isto e mais. A justiça divina é impoluta, ela age dentro e fora, ela vai dar a cada um de acordo com as realizações. A minha prima fez, a gente estudou junto, sei, a sua prima estudou junto com você e fez. E agora a prece é de cada um, tá certo? Então, por trás deste movimento renovador do Espiritismo, que eu não sei se vocês estão acompanhando, que está acontecendo no mundo, todos os grandes iniciados que nos milênios passados viveram, sendo no meio de raças, povos e nações, aqueles espíritos ponteiros transmitindo maravilhosas lições, eles também vão deixar essa batalha de amor e de ciência no dia em que a Terra sublimar. Eles também estão na nossa frente, sim, e eles também vão sublimar cada vez mais. Então, vai ser lindo. A Terra, quando ela voltar inteira à unidade perfeita, não tem mais necessidade de nada particular, nada relativo, tudo em brilho, faltando a segunda metade evolutiva. Então, para terminar, recadinho. Esses que estão se tornando unos, cristificados, espíritos cósmicos, cosmo infinito. Aqueles que vão realizando dentro de si essa entrada na divina ubiquidade, cada vez mais profundo, divinamente profundo. Eles vão passar, nós vamos passar, a fazer parte da falange de verbos divinos. Divinos representantes do Pai. Aonde? Nos infinitos mundos, nas inúmeras, já pegaram de noite o céu, inúmeras humanidades. O Pai delega, constitui delegado, num organismo divino, numa organização, para que todos nós, esses que estão na frente de nós, e nós indo atrás, com o exemplo deles, façamos parte de um departamento que chama Divina Providência. Divina Providência. Quanto a gente escuta isso falar? Seremos parte. Faremos parte. Seremos a própria Divina Providência. Tomara que falte menos com a explicação.